Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14. Abra aí com toda calma, com toda reverência, com toda paciência. João, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 14 em diante, tá? João 14 e 14 em diante. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades, vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Vós ouviste o que eu vos disse. Vou, mas retornarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem direito em nada sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai, e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Amém, queridos? Essa é uma conversa de Jesus na última semana aqui na terra, antes da crucificação, onde Jesus começa, aliás, esse assunto aqui é narrado exclusivamente por João, o apóstolo João. Ele traz esse Jesus falando mais claramente, mais abertamente com os discípulos, acerca do seu retorno ao Pai. Toda separação é dolorida. Toda separação, toda ruptura é ruim. Jesus já tinha se familiarizado com os discípulos já tinham se familiarizado com Jesus. Estava chegando o momento em que ele seria tirado, em que ele se ausentaria, ele voltaria para o Pai. E Jesus precisava conversar com os discípulos acerca desta retirada dele, acerca desse retorno dele para o Pai. Então Jesus começa a explicar que ele não estaria mais de corpo presente com eles. Jesus começa a dizer para eles que chegaria o momento em que ele não estaria mais de corpo presente, mas ele estaria em espírito. E isso tem uma grande diferença. E a grande proposta de Deus aqui é mostrar para os discípulos qual é o verdadeiro contentamento, qual é a verdadeira paz. E ele fala muito de paz: eu deixo-vos a minha paz, a paz eu vos dou. Eu não dou a minha paz a vocês como o mundo dá. Não é uma paz passageira, é uma paz perene. Deixo-vos a minha paz. Jesus, irmãos, estava falando para quem? Para os discípulos que iriam ser torturados alguns dias na frente. Para os discípulos que iriam ser apedrejados, que iriam ser mortos,
que seriam também crucificados, como foi o caso de Pedro, que seriam cortados ao fio da espada, que estariam sofrendo as ignomínias da terra por amor a Cristo Jesus. Então, Jesus olha para esses discípulos, sabendo que o seu futuro estava aguardando estas terríveis coisas que se apresentariam. Jesus estava dizendo: eu quero deixar para vocês a minha paz. A minha paz eu vos dou, para que vocês possam enfrentar esta dificuldade, toda a problemática que se acometerá nos próximos dias, com contentamento no coração e com a verdadeira paz que excede a todo entendimento e a toda compreensão humana. Só que o Senhor, Ele sabe, irmãos, que Ele precisa ter paciência conosco. Deus precisa ter paciência conosco com relação ao caminho que nós temos que percorrer. Desde quando a graça de Deus nos encontra totalmente alienados, totalmente inimigos da cruz de Cristo, totalmente avessos ao Evangelho, essa graça nos encontra desta forma, e até ela nos trazer para nos assentar diante da mesa do Senhor e a gente participar como amigos. Existe um caminho imenso a ser percorrido, porque antes a graça me encontra inimigo da cruz de Cristo, mas aí ela me perdoa os pecados, sara a minha alma, restaura a minha alegria, traz uma paz sem explicação no meu coração, me senta diante da mesa dele e diz: celebra, porque já está pago a tua dívida e você tem contentamento para caminhar. Aleluia. Pedro, em sua segunda carta universal, ele afirma que a graça nos encontra assim, distantes, avessos, alienados, inimigos de Deus. E é uma fase em que eu sigo a satisfação do meu próprio coração, aonde eu persigo, aonde eu busco aquilo que me dá prazer. E é assim que a graça me encontra, eu totalmente querendo buscar o meu próprio caminho, fazendo a minha própria história, seguindo ao meu olhar, seguindo aos meus desejos, seguindo aos meus impulsos. Aliás, muita gente na Bíblia, a Bíblia vai mostrar, muitas pessoas ilustres na Bíblia buscando esta satisfação lá fora. Salomão, ele teve esta busca. Salomão teve essa experiência de buscar. Se você pegar o capítulo 2 do livro do Eclesiastes, ele vai dizer: de todas as coisas que eu desejei, o que os meus olhos viram, eu não me privei. De tudo aquilo que os meus olhos viram, Salomão, ele tenta uma satisfação para a sua alma, para o seu intento, para aquela paz, aquele contentamento existencial, ele busca nas coisas, e ele vai buscar nas obras magníficas. E ele começa a ser o mestre das construções, e constrói aquedutos, e constrói torres, e constrói, e ele vê que aquilo não estava a sua alegria. Depois ele muda para edificações, e ele edifica muros, e edifica templos, e edifica coisas, e ali não estava a sua alegria. E a Bíblia diz que ele vai e planta vinhas, ele planta hortas, ele se torna um botânico e jardim de todas as espécies de plantas que você pudesse imaginar, mas aquilo também não lhe trazia paz e alegria no seu coração. A Bíblia diz que ele planta tanques de água para que aquelas águas reguem as plantas. Ele foi servido de servas e servas como nenhum outro rei teve tantas servas e servos como Salomão teve. Ele tinha vacas, ele tinha ovelhas, ele teve ouro amontoado aos montões como nenhum outro rei teve na face da terra. Ele foi provido de cantores, de músicos, de orquestras da melhor qualidade possível. Ele tinha mulheres que ele pudesse escolher de todas as formas, de todas as cores, de todos os corpos, mas ainda assim ele olha para a sua vida e diz: tudo quanto os meus olhos desejaram, eu não me privei, mas eu olhei para tudo isso e vi que tudo isso era vaidade, era vapor de coisa nenhuma, porque estas coisas não satisfazem a alma do ser humano. E essa busca de Salomão, a gente ainda vê hoje as pessoas atrás disso, tentando satisfazerem, se enfiam nas coisas, e mergulham nas coisas, e cavam até os porões da alma, tentando se agarrar em alguma coisa, mas a palavra de Deus diz que é somente o amor de Deus que preenche a nossa alma, que extravasa o nosso ser e traz paz no nosso coração para todo sempre.
Porque na hora que a coisa bate na porta, na hora que o bicho pega, as edificações não traz alegria, as mulheres não traz alegria, o vinho não traz paz, as conquistas não traz paz, mas Jesus traz a paz necessária para o nosso coração, para enfrentar as lutas do dia a dia. Ele olha e diz, eu vi que eu fiz coisas maravilhosas, mas isso tudo é besteira, isso tudo é nada. Ainda continuo tão vazio quanto eu era. E eu fico pensando, por que eu vou seguir esse caminho, se eu já tenho um exemplo que diga que dá errado? O filho pródigo passou por essa mesma busca. O filho pródigo olhou e disse, eu quero é seguir a minha vida, eu quero é chutar o balde, eu quero é seguir onde eu for, não quero dar satisfação para o meu pai. E é por isso que a Bíblia diz, ele foi para uma terra longínqua, uma terra distante. Eu quero é pecar em paz, eu quero ir para longe, para que ninguém veja o que eu estou fazendo. Não quero dar satisfação para ninguém, eu não quero mais ficar nesse lugar entediante que é a casa do meu pai. Eu quero é sair, eu quero a minha liberdade. E ele segue, até o dia em que a Bíblia diz, e caindo em si, ele percebe que não tinha amigos, que não tinha comida, que não tinha roupa, que não tinha companhia, que não tinha paz, que não tinha alegria, que não tinha liberdade. Mas ele caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu tenho um aconchego para minha alma. Aleluia. O filho pródigo foi nessa busca, foi, e ele cavou. A Bíblia diz que ele rapa o tacho. A Bíblia diz que ele gasta tudo, ele torra tudo, mas não consegue encontrar o que ele procurava. Não consegue encontrar a alegria que ele tanto precisava. Daí surge o desespero, surge a angústia. Aí inicia uma nova busca no ser humano diante disso. Nesta hora que a pessoa procura se agarrar em algum fio de esperança, e aí muitos vão em lugares errados. Outros vão no Seixonoye, outros vão na mesa branca, na mesa preta, na mesa daquilo outro. Outros vão se agarrar em lugares onde não pode. Outros vão tentar um refúgio em um lugar e acabam trazendo mais tribulação, mais perturbação para eles. E aí ele chega numa igreja como essa, ele olha os louvores, ele olha os hinos. Ele diz assim, é isso que eu precisava, é isso que eu quero. Eu encontrei o que eu estava procurando, esse povo é alegre, esse povo é feliz. Eu quero um lugar desse para que eu possa extravasar a minha alma. E aí ele chega aqui e a gente fala para ele, Deus é contigo. E aí ele diz assim, agora era isso que eu queria. Aí ele fica fascinado, ele se alegra, ele canta no conjunto, ele aprende até algumas coisas da Bíblia. Só que ele não desenvolveu uma revelação progressiva de Deus na sua vida. Aliás, ele está naquele versículo, eu estarei convosco. Ele está naquele negócio do Deus comigo. Eu quero seguir a minha vida, quero trazer Deus comigo. Eu quero seguir a minha trilha e quero que Deus me acompanhe. E quem não quer isso? Isso é maravilhoso, eu continuar no meu raio de ação, fazendo aquilo que eu faço e trazer Deus só para me ajudar. Quem é que não quer uma ajuda como essa? Não é? Só que não houve ali um aprofundamento, não houve uma revelação progressiva. E esse Deus conosco, e aí Jesus está dizendo para os discípulos, olha, esse Deus conosco vai acabar. Eu não vou estar mais com vocês. Porque a partir de agora, não terá mais o Deus conosco presente. Vai ter o Deus em vocês, dentro de vocês. E é isso que faz a diferença. Porque a maioria das pessoas, ela tem o Deus conosco, mas não tem o Deus dentro dela. Ela só quer o Deus com ela, mas não quer o Deus morando dentro dela, fazendo a mudança necessária dentro dela, trazendo a alegria e a paz que ela precisa aí dentro. E aí ele alegra-se, fica fascinado. E aí, para que eu entenda esse aprofundar da palavra de Deus em mim, eu preciso chegar no versículo 23, que ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Enquanto você não chegar nesse Deus fazendo morada dentro de você, você vai bater com a cabeça na parede muitas vezes. Não adianta ter só o Deus contigo, meu irmão, ele tem que fazer morada aí dentro.
Ele tem que ser o dono desse coração aí. Ele tem que ser o dono dessa mente aí, desse pensamento aí. Ele tem que ser o dono desse corpo aí. Ele tem que tomar as decisões por você. Ele tem que direcionar a tua mente para o caminho da vida. E só é possível acontecer isso com Deus dentro de mim, e não apenas um Deus comigo. Aí as pessoas chega uma hora em que a pessoa que só tem o Deus conosco, Sidney, ele percebe que só isso não dá. E percebe que só o Deus conosco não é suficiente. E aí ele chega na igreja, e ele olha e percebe, e ele vê o irmão se derramando na graça de Deus. Porque não tem coisa mais fascinante de que você ver alguém se derramando na graça de Deus. Ele olha para o irmão, aquela alegria, aquele contentamento, aquela paz extravasante. Não é porque não tem problema, não é porque não tem dificuldade, não é porque não sente dor, não é porque não tem dívida, não é porque nada disso, é porque tem paz aqui dentro. Aí o cara se derrama. Aí ele olha para aquilo e diz, está vendo, é isso aí que eu não tenho. Eu não tenho isso ainda, eu quero isso para mim. Se você chegou nesse ponto, Deus está aqui para trazer essa paz em seu coração, para trazer esse contentamento interior. Aleluia. Não adianta você olhar para o lado e ver o irmão se derramando na graça de Deus e você aqui com o seu problema, com a sua preocupação. Irmão, quando você chega nesse patamar de o Deus dentro de você, quando você tem certeza de que Deus é morada, que Deus habita e viremos para Ele, falemos nele morada. Quando você tem essa percepção, quando você tem essa certeza, a tua vida ela segue um trilho diferente na presença de Deus. Aleluia. Chega a hora em que essa busca, esse olhar, esse gozo profundo, chega a hora que a gente percebe que só estar dentro da igreja não é suficiente. Vai chegar uma hora que você vai perceber que só cantar no conjunto não é suficiente. Chega a hora que você percebe que só pregar não é suficiente. Chega a hora que você percebe que uma cura não vai trazer a suficiência para você caminhar. Chega a hora que você percebe que a porta que se abriu, ainda que seja Deus que mandou, ela não é suficiente. Porque o que você precisa é de uma alegria que extravase, que extrapole, que escancare o seu coração para Deus e te faça catapultar desta vida para uma outra, com a mente totalmente voltada para a esperança da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Isso só traz Jesus Cristo, essa paz contagiante, esta alegria irradiante. E ele percebe que às vezes não tem isso, e existe uma multidão enorme, seguindo uma multidão que segue a Jesus. Existe uma multidão seguindo a Jesus, e outra multidão grande, enorme, apenas seguindo a multidão que segue a Jesus. E Deus quer te convidar hoje, não é tempo, você não tem mais tempo. A morte pode bater na tua porta hoje, amanhã, a morte pode bater na minha porta hoje. Você precisa ter a certeza de um Deus dentro de você, e não apenas caminhando com você. Jesus estava tentando fazer os discípulos entenderem isso. Os discípulos eram tão infantis como nós, e nós somos tão infantis como os discípulos eram. Os discípulos não entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Ele estava dizendo, meus filhos, a vida para vocês não vai ser fácil, não. A vida para vocês vai ser uma vida de complicação. As pessoas vai chegar o tempo em que eles vão achar que matando vocês, eles vão estar prestando um serviço a Deus. Vai chegar o tempo em que eles vão apedrejar vocês, vão massacrar vocês, por vocês levarem adiante essa palavra. Mas existe uma coisa poderosa que o Pai vai mandar para ficar dentro de vocês. Vai ficar enfiado dentro de vocês. E vocês vão ter força para enfrentar todas essas lutas do dia a dia. Hoje Deus convida você, meu irmão, para mudar essa concepção apenas de o Deus conosco, para o Deus morando dentro de mim, o Deus que habita dentro do meu coração. E os discípulos estavam tentando entender isso, porque até a morte de Jesus eles não tinham entendido ainda. Até a morte de Jesus eles não tinham entendido nada ainda, porque depois que Jesus morre, Pedro pega mais 7 e vai pescar. Vamos voltar para a nossa vida. Não é? João capítulo 20.
Vamos voltar para a nossa vida. Vamos pescar. Eu vou também. Vai todo mundo pescar. E Jesus pacientemente vai lá, de manhãzinha cedo, se encontrar com eles na beira da praia. Lá vem eles sem pegar nada. E Jesus disse, ei gente, pegaram alguma coisa? Falou, nada. Passamos a noite toda, não pegamos nada. Aí ele diz, lance a rede para o lado direito do barco. Vocês vão achar. E aí eles lançaram. E aí não conseguiu mais puxar a rede cheia de peixe. E aí Pedro olha para João e diz assim, João olha para Pedro e diz, eu já vi esse filme. Eu sei quem é esse homem. Eu já sei quem é. E aí ele disse, vem, aí eles vêm, chegam na praia e Jesus já tinha um peixinho assado lá para eles. Não sei onde ele pegou esse peixe, mas já tinha peixe assado lá. Na praia, na brasa. E o peixe que Jesus assa deve ser gostoso, irmão. Deve ser saboroso. Assou um peixinho para eles. E digam, traz os peixes que tem aí, tragam para cá. E Jesus come com eles ali, de manhãzinha cedo. E aí olha para Pedro e diz, meu filho, você me ama? Porque até então Pedro tinha aquele negócio do Deus conosco, conosco. Agora Jesus não está mais conosco, vamos voltar para a nossa vida. E Jesus estava dizendo para ele, olha meu filho, você precisa apacentar as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Eu preciso estar dentro de você. Os dois discípulos, no domingo da ressurreição, não estavam voltando para a vida deles, no caminho de Emaús? E reclamando ainda, perdemos o nosso tempo. A gente tinha Deus conosco, e agora Deus foi tirado, acabou. O Deus conosco estava, agora o Deus conosco foi embora. Morreu, mataram ele. Agora nós vamos voltar para a nossa vida, seguir o nosso curso, seguir a nossa vidinha, o nosso projetinho. Até que Jesus vai pacientemente conversar com eles. A paciência de Jesus é maravilhosa. Ele vai lá e começa a conversar. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, o que vocês estão conversando? Jesus gosta de ouvir a história da gente, irmão. Gosta, irmão, gosta. Por isso, quando vocês entrarem nesse templo aqui, dobre o seu joelho e conte a sua história para ele. Você pode contar a mesma história todo dia, todo culto, ele vai ter paciência para te ouvir. Ele vai ter um ouvido agradável para te ouvir. Ele vai dizer, eu estou aqui, meu filho, vamos, conte a sua história. Aí você pode dizer, Senhor, fizeram isso comigo, Senhora, olha, e ele vai te ouvir. Quais são as últimas notícias? Eles falaram, não é possível que tu seja a única pessoa que não sabe. Porque todo mundo já está sabendo. Aí Jesus pergunta como se nada soubesse. Quais? Vê a paciência de Jesus, irmãos. Se fosse um pastor como qualquer um de nós, não era para dar já um peteleco nesses camaradas. Acorda, meu filho, eu tinha falado isso. Aí Jesus vai, chega e diz, quais são as últimas notícias? É sobre Jesus, o varão profeta, poderoso em palavras e obras. A gente achava que era ele que ia remir Israel. Mas o cara chega em Jerusalém e é crucificado, é morto. E já é o terceiro dia, ele diz que ressuscitar, mas já é de tarde, nada aconteceu. Não aconteceu nada. É verdade que algumas mulheres disseram que viram ele, mas ninguém tem prova disso. Então nós estamos voltando para a nossa vida. Aí Jesus começa a falar com eles. Honestos e tardos de coração para entender tudo o que a palavra diz. Aí Jesus abre a palavra e começa a explicar para eles e vai falando. Era necessário que Jesus Cristo acontecesse, era necessário que tudo isso acontecesse, essas coisas precisavam acontecer assim. Aí Jesus esclarece, o coração deles ardia. Porque quando Jesus fala, o teu coração arde. Quando o pastor fala, não acontece nada, mas quando Jesus fala, o coração arde, o coração queima. O coração transborda de alegria, porque existe amor aí. Ele mora aí dentro do seu coração. E o coração daqueles homens ardia com a palavra que Jesus falava. Mas eles estavam tão preocupados com Deus conosco, que Deus estava ali do lado, eles nem percebiam. E aí Jesus, quando chega na aldeia, faz como quem vai passando. Vamos mais adiante. Falou, fica com a gente. Fica conosco. O dia já está indo embora. A noite já está chegando. Fica com a gente para comer aqui. De manhã você segue a sua viagem. E Jesus entra com eles. Eles preparam uma mesa, preparam um pão, um jantar, alguma coisa, tardezinha, noitinha. E aí Jesus pega o pão para dar graças. E ele parte o pão assim na frente deles.
E aí como Jesus fazia aquilo sempre. Quantas vezes Jesus não partiu o pão na frente deles? E quando Jesus partiu o pão na frente deles, eles reconhecem que era Jesus. E quando eles correm para abraçá-lo, Jesus desaparece. Porque Jesus agora não é mais esse Jesus de corpo presente, é o Jesus em espírito morando dentro da gente. Jesus desaparece, mas passa a morar dentro do coração daqueles homens. E eles ficaram tão entusiasmados que na mesma hora, apesar da noite ter chegado, eles voltaram para Jerusalém para contar aquilo que tinha acontecido. Jesus, ele tem paciência com a gente. Paciência, paciência. Maria, no domingo de manhã, encontra Jesus no sepulcro, nem reconhece que era ele. Olha para Jesus, confunde Jesus com um jardineiro. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. É Jesus quem te dá graça, é Jesus quem te sustenta. Não confunda Jesus com aquilo que pregam por aí. Jesus é poderoso para te arrancar do problema, mas também é poderoso para te fazer atravessar o problema com paz no coração e com alegria no entendimento. E aí ele fala com ela, Maria. E quando ele fala Maria, ela reconhece que era Jesus. Ele corre para abraçá-la e diz, não precisa me abraçar, Maria. Porque esse Jesus de corpo presente não vai mais existir. Esse Deus conosco não vai mais existir. É o Deus em vocês, dentro de vocês. Quem tem Deus aí dentro aí? Ele está aí dentro de você. Aleluia! E Deus está sendo paciente com a gente hoje aqui. Deus está sendo paciente conosco. Ele quer te fazer te perceber isso. Que o contentamento que brota dentro da gente não é resultado de um Deus comigo, é resultado de um Deus em mim, de um Deus dentro de mim. Quando Deus está em mim, existe contentamento, existe paz, a alma sossega, o coração desiste de ficar recuperando coisas do passado, o coração desiste de ficar tentando trazer o futuro para agora, o coração tem paz para caminhar no presente, no hoje. Quando Deus é conosco, a gente desiste da vingança, a gente desiste da dissimulação, a gente desiste das más obras, a gente vai praticando obras, porque Deus está morando dentro de mim. Você olha para a vida e olha para as ofertas, para os pratos que a vida te oferece, você diz, eu não posso, Deus mora dentro de mim. Você olha para a circunstância do dia a dia, para as oportunidades que tem, e você diz, eu não posso, eu trago Deus dentro de mim. E quando Deus está em mim, existe esse contentamento. Quando você passa do estágio de Deus com você para o Deus em você, a gente começa a respeitar mais o presente. A gente começa a amar mais o nosso irmão. A gente começa a valorizar mais o momento presente que a gente vive. A gente começa a valorizar mais os amigos que estão em nossa volta. A gente desiste de ficar tentando trazer coisas lá da frente. E muita gente vive uma angústia porque vive concentrado naquilo que não tem. Ainda não tenho isso, ainda não tenho aquilo, ainda não tenho aquilo outro. Mas eu te digo, você tem Jesus aí dentro, morando dentro de você. Você tem Deus, você tem amigos, você tem companhia. Você pode não ter tudo, mas você tem a tua família, você tem o teu esposo, você tem a tua mulher, você tem os teus filhos, você tem os teus amigos, os teus obreiros aqui, você tem o seu pastor, você tem a companhia do Espírito Santo de Deus. Quando você passa desse estágio de Deus conosco para o Deus em mim, aí você não espera tempo para ser feliz, você é feliz hoje. No meio de tudo você diz, eu sou feliz, e você não mente, porque você tem felicidade no seu coração. Aí embora você diga, mas o salário não é suficiente, mas eu tenho um salário insuficiente e eu tenho Deus dentro de mim. Mas a minha casa não está terminada ainda, ela pode estar inacabada, mas existe Deus dentro de mim. A faculdade não foi concluída, talvez não foi nem começada, mas existe Deus morando dentro de mim.
O casamento ainda não aconteceu, está para terminar, mas Deus está morando dentro de você. Você não fica esperando terminar a casa, nascer o primeiro filho, comprar a casa própria, comprar o carro, para você ser feliz. Você é feliz hoje, porque hoje é um lugar onde Deus está habitando dentro de você. Porque se você esperar essas coisas acontecerem, esses desejos eles vão te escravizando. Sabia disso? Muita gente não sonha, ela se torna escravo dos sonhos. Trabalha em função daquilo, vive em função daquilo, morre por aquilo. E esses desejos vão escravizando a pessoa. Eu só vou ser completo quando Jesus terminar a obra na vida do meu esposo. Eu só vou ser completo, a minha alegria só será completa quando eu puder ter o meu carro quitado, quando eu puder ter aquilo. E você vai deixando a vida passar. E a vida vai se esvaindo. Porque você está esperando uma oportunidade, mas quem tem Deus dentro de si, ele não espera as oportunidades chegarem para ser feliz, ele é feliz na escassez, no problema, na dificuldade, na abundância, em todas as ocasiões. Ele é como Paulo, eu sei estar contente em todas as ocasiões. E até a oração dele é como a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, pode não ter fruto na vide, meu curral pode estar vazio, sem vaca nenhuma, os meus pastos podem não ter ovelha nenhuma, e nem chuva pode estar caindo sobre a minha horta, todavia eu tenho Deus dentro de mim, e eu me regozijarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Contentamento, irmãos, o contentamento, a felicidade, o poder que existe nessa frase. Você precisa entender isso, irmãos. Você precisa compreender isso. E viremos para Ele e faremos nele morada. Jesus disse que vai fazer o seu lar no seu coração. Aí o seu coração é a morada do Espírito Santo de Deus. É a morada de Deus, é a morada de Jesus. Você já parou para pensar no que é isso, irmão? Você já parou para pensar na grandiosidade que é isso? Isso desarma o seu coração de qualquer coisa, irmão. Isso desarma você de qualquer um outro caminhar que não seja com Deus. Isso tira de você toda outra possibilidade de viver uma vida que não seja a que Deus quer que você viva. Porque é Ele que manda e Ele mora dentro de você. Quando você entende, e viremos para Ele, e faremos nele morada, isso faz você encarar os fatos, mesmo que não saia conforme o planejado, mas a vida valeu a pena cada segundo. Falei, eu planejei um 2020 diferente, está dando tudo errado, mas está valendo a pena cada segundo, porque Deus está dentro de nós. Cada segundo está valendo a pena. Cada experiência que a gente teve aqui com essa igreja e esses bancos, cada experiência que você teve na sua casa, assistindo um culto pela internet, pela televisão, pelo celularzinho com a internet travando, cada minuto valeu a pena, porque Deus está morando dentro de nós. A pessoa contente sabe que quando a vida não se desenrola como planejado, não é necessário esforços redobrados. Não é necessário neurose para conquistar coisas. Pois o caminho para o contentamento, ele passa pela simplicidade de coração. Simplicidade de coração. Simplicidade em vir um culto como este, sentar e dizer, Deus, eu não sei como te agradecer. Não é porque não tenha nada faltando, irmão. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, muitas coisas estão faltando. Tem muita coisa incompleta, mas não é por isso que você não tem contentamento para chegar aqui, se sentar e dizer, Deus, eu quero te agradecer pelo que tu és. Eu quero te louvar pelo que o Senhor é para mim, Pai, porque se não fosse o Senhor eu não estaria vivo, eu não estaria mais na terra dos viventes, mas o Senhor tem me conservado, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me trazido paz, o Senhor tem me dado a alegria de continuar a minha caminhada. Aleluia. Tem coisa mais sublime do que isso, irmão? Tem.
Olhe para mim, tem coisa mais sublime do que você cercar a mesa do Senhor? De você cercar a mesa do Senhor e poder pegar um pedaço de pão, ainda que dentro de um saquinho aí, e você olhar para isso e dizer, isso aqui é o corpo de Jesus Cristo que foi rasgado por mim. Isso aqui foi o meu mestre que desceu de lá para ser um de nós. Para transvasar a minha alma, para traspassar o meu coração de alegria e de paz. E é isso que você precisa entender. Salta desse patamar do Deus contigo para o Deus dentro de você. E esse Deus conosco, Ele é maravilhoso, mas o Deus em mim é muito superior. Cercando a mesa do Senhor, e você sentir o gozo da salvação. Tem explicação para isso, irmão? Milhares de pessoas passam nessa rua enquanto o culto transcorre aqui, eles olham para cá e dizem, isso é loucura. Olha lá os alienados, olha essa gente doida. Não tem Jesus dentro deles, irmãos, não tem, irmãos, você tem, por isso você faz essas loucuras, porque Deus foi capaz de loucuras por você. Não tem coisa mais maravilhosa do que sentir que a nossa dívida está paga. Não tem, irmãos, não tem. De você andar com a sensação de que você está perdoado, de que a cédula foi rasgada na cruz do Calvário, de que você sabe que o Deus Todo-Poderoso não apenas está com você, mas Ele mora dentro de você. Não tem coisa mais maravilhosa do que a simplicidade de servir a Deus, de caminhar na certeza de que eu não vou ter um Deus que vai me abrindo o caminho nem sempre, que vai afastando as enfermidades, que vai me blindando das coisas, nem sempre Ele vai agir assim comigo. Mas Ele diz, quando passares pelo fogo. Ele não diz se passares, Ele diz quando. Ele está dizendo que você vai passar. Quando passares pelo fogo, as chamas não vão arder em você. E por que não ardem? Porque existe Deus dentro de você. E quando pelas águas passarem, elas não vão te cobrir. Por quê? Porque existe um Deus dentro de você. E é preciso a gente extravasar isso e sentir isso hoje aqui à noite. Para dizer, Deus, vem, Pai, e manifesta o teu amor dentro de mim, ó Senhor. Manifesta a tua graça sobre esta igreja, sobre este povo, ó Pai. Jesus conversa com os discípulos e diz, olha, meus filhos, eu vou voltar. E essa experiência que eu estive aqui com vocês, de um Deus com vocês, ela está chegando ao fim. Mas vocês terão uma outra experiência. Porque o Pai vai mandar um outro Consolador. Ele vai mandar a terceira pessoa. Ele vai mandar aquele que consola, aquele que testifica, aquele que convence. Ele vai mandar aquele que encoraja, aquele que renova, aquele que alumia os caminhos, que traz paz ao coração. Ele vai mandar. E quando ele entrar dentro de vocês, ninguém vai segurar vocês. E é isso que o Pai fala para você hoje aqui à noite. Ninguém segura uma pessoa que tem Deus dentro dela. Não tem prisão, não tem coronavírus, não tem não tem enfermidade, não tem nada que possa parar uma pessoa que tem Deus dentro dela. Não é porque ela é um desobediente, não é porque ela é inconsequente, não. É porque ela tem paz, irmãos. Não tem coisa para perturbar mais o coração do diabo do que você ter paz na sua vida. E ele pode trazer as suas sutilezas, ele pode trazer os seus problemas, ele pode trazer as suas setas, mas você vai continuar de pé, em paz, na presença de Deus, porque ele mora dentro de você. A partir de hoje, nunca mais queira apenas um Deus com você, queira um Deus dentro de você. Porque quando você tiver essa sensação de que ele mora aí dentro, até para pecar você vai ter um grande problema. Você vai dizer, não posso fazer isso, Deus está aqui. Não posso pensar nisso, Deus está aqui. Não posso olhar isso, Deus está aqui. Deus está aqui morando aqui dentro. Ele domina a minha vida, esse é um desejo carnal, eu não posso, é Deus em mim. Eu sou morada dele.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça receber esta palavra em nossos corações. Deus está nesse lugar. Difíceis dias, irmãos, dias maus, dias de trevas, dias de noites escuras, dias de noites em claros, mas dias de você firmar o teu pé na rocha que é Jesus, e dizer: eu não arredo o meu pé, Pai, porque eu sei que eu não estou só, eu tenho Deus morando dentro de mim. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora podemos dar as mãos, aleluia, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Deus aí dentro de você. Aleluia. Louvado.